Olá, irmãos, nós vamos, neste vídeo, concluir a nossa aula 2, vai ser a parte 2 que iniciamos na aula anterior, né? Nós estamos como tema desta aula, uma nova dimensão da espiritualidade. E na aula anterior, nós sugerimos a adoção de um diário, né, onde você, nesse diário, colocaria, em primeiro lugar, as anotações referentes ao seu dia anterior, em seguida, uma oração, né, sobre os assuntos do dia anterior, e nessa oração nós sugerimos, né, que você fizesse a adoração, confissão, ação de graças, e aí sim as súplicas sobre os assuntos do dia anterior que você anotou no seu diário. Hoje nós vamos dar andamento falando sobre a terceira atitude, que você também vai anotar nesse diário, e você vai escrever a palavra ouvir. Esse ouvir significa pedir a Deus que fale com você. Você vai ouvir a voz de Deus. E você vai se basear no Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse ouvir, irmãos, que você vai escrever, né, e depois você vai interagir com o Senhor, diz respeito a um momento de quietude. Após escrever as ações do seu dia anterior, após orar, você vai exercer um momento de quietude após a oração. Você vai, em comunhão com Deus, ouvi-lo. Você vai escrever, eu sugiro que você escreva o seguinte: Senhor, o Senhor falou com seus filhos através da história que é um Deus imutável. Fale comigo hoje, estou ouvindo, estou aberto. Essa prática é muito importante para essa sua caminhada com Deus, para esse momento devocional, para esse momento de comunhão. Procure ter junto de você um devocional, procure ter junto de você uma Bíblia, e nesse ouvir, leia o devocional diário, leia as Escrituras, porque a forma mais direta pela qual Deus fala conosco é através das Escrituras. Procure também escrever perguntas e depois fale ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, qual é o próximo passo em meu relacionamento contigo? Qual o próximo passo, Senhor, no desenvolvimento do meu caráter, da minha vida em família, do meu ministério? Enfim, você pode fazer outras perguntas. E aí você, examinando as Escrituras, lendo o devocional, no momento de quietude com Deus, você vai ouvir a voz de Deus ao teu coração, né? Deus vai falar ao teu coração. E quando Ele falar, Ele jamais vai falar algo que está fora das Escrituras. E quando Ele falar, você vai fazer. Você vai obedecer. Você vai aprender a caminhar pela fé, não pelo que vê. E assim esse ouvir vai concluir as 3 atitudes que você vai adotar, escrevendo no diário, falando e praticando. Portanto, irmãos, as atitudes são ontem, oração e ouvir. Use o diário, né? Além dessas atitudes e desse diário, eu já anunciei isso na aula passada, eu também quero comentar com os irmãos a importância de buscar disciplinas para a tua vida. Isso vai ajudar na tua caminhada com o Senhor. Esse buscar disciplinas deve ser algo bíblico, deve ser algo voltado ao que Cristo fazia também. Não adianta nós tentarmos imitar a Cristo, imitar suas ações, buscar uma caminhada com Ele por uma vida coerente, se nós não adotarmos o estilo de vida que Ele tinha.
se nós não buscarmos viver como ele vivia. É fundamental. Então não é possível imitar as suas ações sem adotar o estilo de vida que ele tinha. E duas disciplinas que Cristo buscava em seu estilo de vida, as quais nós vamos falar hoje, eram o isolamento e o jejum. Há outras disciplinas, né? Mas nós vamos nos deter nessas duas: isolamento e jejum. Por exemplo, nós falamos já sobre a oração. A oração também era uma disciplina que Cristo buscava no seu estilo de vida, né? Mas hoje nós vamos comentar essas duas, e além das atitudes, das 3 atitudes que eu sugeri no diário, você vai também adicionar à sua prática diária essas duas disciplinas, o isolamento e o jejum. O que é isolamento? É a disciplina de estar a sós com Deus. São horas ocasionais de quietude. São momentos onde nós saímos do nosso ritmo diário e concentramos a nossa atenção em Deus. No isolamento, irmãos, eu lembro a mim mesmo que Deus está no controle. Nesse momento de quietude, nesse momento de isolamento, nesse momento que Cristo praticava na sua vida, nós nos lembramos que Deus está no controle de tudo. Nós pedimos a Ele que o poder do Espírito Santo nos encha e permanecemos no seu amor. Então, quando você estiver escrevendo no seu diário, quando você estiver praticando aquelas 3 atitudes que nós sugerimos, aproveite também e busque um tempo de isolamento. Faça isso com uma disciplina, né? Um tempo a sós com Deus. Como a Bíblia sugere, né? Feche a porta do seu quarto, fique a sós com Deus, busque um momento onde você consiga exercer essa disciplina, né? E, repito, né? Quando você o fizer, esse tempo de quietude, saindo daquele ritmo, daquela rotina diária, lembre-se que Deus está no controle, peça a Ele que o encha do seu espírito e permaneça no seu amor. Quando você estiver praticando isso, né, você vai sentir melhor o resultado que essa disciplina pode trazer para a sua vida. A segunda disciplina, nós já dissemos aqui, é o jejum. O jejum, irmãos, é algo fundamental para a vida do cristão. E ele significa abstinência de alimentos. O jejum bíblico não é uma dieta, o jejum bíblico não é uma proposta para uma mudança estética, o jejum bíblico é uma ação que visa adicionar algo à sua dimensão espiritual com Cristo. E ele significa abstinência de alimentos. O jejum, irmãos, é uma necessidade. Nós precisamos jejuar. É necessário jejuar. O jejum, irmãos, também é um sinal de dependência de Deus, não é? Então, ele é uma necessidade e ele sinaliza que você depende de Deus. Você reconhece que depende de Deus, né? Então você se abstém de alimentos, você encara isso como uma necessidade, né, a partir do ensinamento das Escrituras, e você sinaliza dependência de Deus. É no jejum que o homem aflige a sua alma, como o salmista escreve no Salmo 69, versículo 10. E qual o propósito de afligir a sua alma? O propósito é humilhar-se. Humilhar-se diante de Deus, né? Portanto, quando você jejua, você sabe que é necessário, você sabe que depende de Deus, e você aflige a sua alma com o propósito de se humilhar. E finalmente, você vai buscar a Deus em oração, né? O jejum era uma disciplina das mais praticadas por Jesus, né? E ele
também deve ser praticado pelos seguidores de Jesus. Sintetizando o jejum, nós diríamos: jejum bíblico trata de uma necessidade e sinaliza que dependemos de Deus e por isso afligimos nossa alma com o propósito de nos humilharmos e buscarmos a Deus em oração. Portanto, irmãos, nessa aula 2, parte 2, uma nova dimensão de espiritualidade, nós estamos concluindo a aula 2 toda. Tá? Nós demos um grande passo no caminho que leva à autenticidade cristã. O que nós fizemos nessa aula 2? Adotamos um diário, onde escrevemos sobre o dia de ontem, onde escrevemos sobre as nossas orações e onde escrevemos sobre o ouvir a Deus. Nós vimos também as disciplinas do isolamento e do jejum, as quais abrem novas dimensões nessa jornada de espiritualidade. Eu digo a você, para a espiritualidade não há atalhos. Não adianta você praticar algo que você não vive. Portanto, é muito importante que nós, ao buscarmos imitar a Cristo, que é o nosso modelo perfeito e adequado, nós também pratiquemos aquilo que ele praticava. Crescimento com poder e coerência requer estratégia e disciplina. Eu desejo que Deus abençoe a todos com o conteúdo dessa aula 2. Na próxima aula, ou eu diria nas próximas 2 aulas, nós teremos uma aula sobre a mística masculina. Nós vamos falar sobre os homens emasculados, ou seja, fracos, indecisos. E vamos falar sobre os machões, homens amedrontados e inseguros. Então são 2 extremos, o emasculado e o machão. E vamos, obviamente, apresentar o que Deus tinha em mente quando criou o homem. A outra aula, por isso eu disse 2 aulas, nós vamos gravar as 2 e enviar aos irmãos. A outra aula será sobre mulheres. E nós vamos abordar nesse assunto a liberação e a busca de Deus. Uma questão muito importante dessa aula que nós vamos discorrer é como podem ser verdadeiramente liberadas as mulheres. E liberadas do quê? Bem, nós vamos falar, por exemplo, da liberação feminina quanto às formas que os homens impuseram e impõem a elas. Formas, modelos, que elas acabam sendo obrigadas a seguir. E uma outra liberação é das próprias mulheres. Uma liberação feminina. Muitas mulheres copiam outras mulheres, às vezes de uma forma imposta. São formas, outro tipo de forma, uma forma feminina, onde a mulher acaba ficando presa, e ela não consegue ser ela mesma. E vamos falar também da mulher na sua busca a Deus. O que é a autêntica feminilidade segundo as Escrituras Sagradas. Então estou só anunciando aqui, irmãos, o conteúdo das 2 próximas aulas desse nosso curso sobre como ser um cristão autêntico. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida.